Católicos em Missão. Nesse programa, então, quero com você partilhar palavras importantes, preciosas do nosso querido Papa Francisco. Em novembro de 2013, na festa de Cristo Rei, o Papa nos presenteou com uma exortação apostólica que ele chamou de A Alegria do Evangelho. E ali o Papa retoma coisas novas e velhas que não podem ser esquecidas quando se trata de anunciar Jesus, de fazer crescer a fé, de nos levar a Deus. Por isso, nesse programa, quero partilhar com você alguns pequenos trechos desta exortação apostólica, alguns trechos quero comentar exatamente para mostrar para você, meu irmão, minha irmã, a preciosidade desse texto. Você, inclusive, se quiser adquirir esse texto lá na nossa livraria João Paulo II, poderá encontrar o texto completo, né, da exortação apostólica A Alegria do Evangelho. E você vai perceber como aquele coração do Papa Francisco nos fez relembrar, nos fez revisitar, não é? Critérios, valores, motivações importantes para a nossa fé. Vamos então, queridos, a algumas palavras do Papa Francisco. Convido, diz o Papa, todo cristão, em qualquer lugar e situação em que se encontre, a renovar hoje mesmo o seu encontro pessoal com Jesus Cristo, ou pelo menos tomar a decisão de se deixar encontrar por Ele, de o procurar dia e noite sem cessar. Ninguém pode ficar excluído da alegria trazida pelo Senhor. Olha aqui, meu irmão, minha irmã, que beleza. A nossa fé se funda exatamente aí, no encontro. O Papa Emérito Bento XVI dizia em outra ocasião, e o Papa Francisco cita isso, né? Que o cristianismo, na sua raiz, não tem uma grande ideia ou simplesmente uma ética. O cristianismo tem na sua raiz o encontro com uma pessoa, Jesus Cristo, que define e dá rumo definitivo à nossa vida. A nossa fé se funda, portanto, exatamente neste encontro pessoal com Jesus. Ir a Ele, deixar-nos encontrar por Ele. O Papa ainda diz assim: quem arrisca, o Senhor não o desilude. Quando alguém dá um pequeno passo em direção a Jesus, descobre que Jesus já o aguardava de braços abertos. Olhem, irmãos, portanto, não é, que aqui está exatamente, no início dessa exortação, está o encontro que funda a nossa fé. Um encontro pessoal, verdadeiro, profundo entre nós e Jesus. Ainda diz o Papa, agora no número 6 daquela exortação. Há cristãos que parecem ter escolhido viver uma quaresma sem Páscoa. Reconheço, diz o Papa, que a alegria não se vive da mesma maneira em todas as épocas e circunstâncias da vida. Às vezes, circunstâncias muito duras. Adapta-se e transforma-se, mas sempre permanece, pelo menos, diz o Papa, como um feixe de luz que nasce da certeza pessoal de sermos infinitamente amados. Tem então cristãos com cara de quaresma, e só de quaresma, cara de tristeza, de penitência, de privação, cristãos que perderam de vista a dimensão pascal da alegria, de termos alguém conosco, de sermos amados infinitamente, diz o Papa. É verdade que a vida nossa é cheia de altos e baixos, alegrias e tristezas, luzes e trevas, mas nós não podemos parar embaixo, nas trevas, nas tristezas. É preciso reconhecer que também aí nos visita, nos ama, nos sustenta
um Deus bom, que nos põe de pé, que nos fortalece. E isso nós percebemos na vida, sobretudo das pessoas simples, que ali no meio da doença, ali no meio da pobreza, ali no meio da privação, ali no meio das grandes provações, ainda conseguem dizer: se Deus quiser, eu vou vencer, eu estou bem, graças a Deus, eu vou sair desta, se Deus permitir. Então, essas expressões de fé estão aí abundantes. E aí se percebe mesmo que no meio da grande tristeza ou amargura, a fé é capaz de lançar ali um feixe de luz, mesmo que pequeno, mas que se mantém aceso, que nos garante a certeza de um amor que não nos abandona. O Papa ainda vai dizer no número 24 do seu documento, da sua exortação: a igreja, que ele chama igreja em saída, entre aspas, a igreja em saída é a comunidade dos discípulos missionários que primereiam. Ele vai explicar o que é isto. Que se envolvem, que acompanham, que frutificam, que festejam. Primereiam, desculpai a palavra nova que eu crio, diz o Papa, significa tomam a iniciativa. A comunidade missionária experimenta que o Senhor tomou a iniciativa. Por isso, a comunidade sabe ir à frente, sabe tomar a iniciativa sem medo, ir ao encontro, procurar os afastados e chegar às encruzilhadas dos caminhos para convidar os excluídos. Vive um desejo grande de oferecer misericórdia, porque ela, a igreja, a comunidade, experimentou a misericórdia infinita do Pai. Ousemos, diz o Papa, um pouco mais no tomar a iniciativa. Aqui o Papa estimula a igreja inteira, pastores e rebanho, exatamente a tomar iniciativas, primeirar, ir à frente, ir adiante, não esperar as demandas, as solicitações, mas ir, tomar iniciativa, ousar um pouco mais nas iniciativas, na direção das muitas situações humanas que demandam uma presença nova, samaritana, próxima da nossa igreja, da igreja dos discípulos de Jesus. O Papa ainda avança, agora cito um pequeno fragmento do número 43. No seu constante discernimento, a igreja pode chegar também a reconhecer costumes próprios que ela carrega consigo, mas costumes não diretamente ligados ao núcleo do Evangelho. Alguns muito enraizados na história, mas que hoje não são interpretados da mesma forma como naquele momento em que eles foram colocados. Podem ser belos esses costumes, mas agora não prestam o mesmo serviço ao anúncio do Evangelho. Podem ser revistos. Não tenhamos medo de os rever. Olha aqui, meu irmão, minha irmã, a grandeza e ao mesmo tempo o desafio desta palavra do Papa. É preciso nos ajeitar no nosso tempo, sem perder a essência, sem perder o Evangelho, sem perder Jesus. É preciso reconhecer que talvez alguns costumes de antes não se adaptem mais ao nosso tempo ou não tenham o mesmo peso. É preciso rever isto de modo que o cristianismo possa ser exatamente a religião que dá sentido, que leva a vida, que põe sobre as pessoas não um peso ou uma carga de escravidão, mas a liberdade verdadeira que as ajude a se construírem como pessoas humanas, como filhos e filhas de Deus no nosso mundo. Queria citar agora brevemente um texto que está lá no número 46 daquela exortação. A igreja, diz o Papa, a igreja em saída é uma igreja com as portas abertas. Sair em direção aos outros para chegar às periferias humanas,
não significa correr pelo mundo sem direção e sem sentido. Muitas vezes é melhor diminuir o ritmo, pôr à parte a ansiedade e escutar as pessoas, ou renunciar às urgências para acompanhar quem ficou caído à beira do caminho. Às vezes, a igreja tem que ser como o pai do filho pródigo, que continua com as portas abertas para que este filho, quando voltar, possa entrar sem dificuldade. E ainda um pouco adiante, no número 46, o Papa diz assim: a igreja é chamada a ser sempre a casa aberta do Pai. A casa aberta do Pai. Um dos sinais concretos desta abertura é ter, por todo lado, igrejas com as portas abertas. Assim, se alguém quiser seguir uma moção, uma inspiração do Espírito e se aproximar à procura de Deus, não esbarrará com a frieza de uma porta fechada. Aqui está um desafio também que nós precisamos vencer, minha gente. Claro que se trata de uma construção, de encontrar os meios mais tranquilos e corretos de fazer isso, né? Mas nossas igrejas precisam ser espaço que estejam abertos para, em qualquer momento, receber alguém que chega para estar com Deus no silêncio orante e sagrado daquele lugar. Aqui é preciso vencer, claro, os medos, as dificuldades, sobretudo às vezes no centro da cidade, ou mesmo nas comunidades mais afastadas, mas a igreja tem que ser essa casa aberta do Pai, é que o Papa quer. E nós temos que encontrar, portanto, meios e caminhos para que isso de fato aconteça. E quero citar ainda, e não poderia deixar de citar esse número, que é o número 200, e que deveria, de fato, incomodar-nos grandemente. Diz o Papa: dado que esta exortação se dirige aos membros da Igreja Católica, desejo afirmar com mágoa que a pior discriminação que sofrem os pobres é a falta de cuidado espiritual. A pior discriminação que sofrem os pobres é a falta de cuidado espiritual. A imensa maioria dos pobres possui uma especial abertura à fé. Tem necessidade de Deus e não podemos deixar de lhe oferecer a sua amizade, a sua bênção, a sua palavra, a celebração dos sacramentos e a proposta de um caminho de crescimento e amadurecimento na fé. A opção preferencial pelos pobres deve traduzir-se principalmente numa zelosa e religiosa prioridade aos pobres, numa solicitude religiosa privilegiada e prioritária. Numa solicitude religiosa privilegiada e prioritária. Se nós temos a missão de atender, de socorrer, de cuidar de todos, a partir de Jesus, e o Papa reafirma isso, nós temos que ter uma solicitude privilegiada e prioritária pelos pobres e pelos pequenos. Primeiro, porque diz o Papa, eles levam consigo uma especial abertura à fé. Depois, esse comentário é meu, eles que já se veem privados de tantos descasos, e privados de tantas necessidades e atenções do mundo, não mereceriam também os descasos e as desatenções da igreja. Começar por eles, priorizá-los, privilegiá-los, certamente é fazer o que Jesus fez. E aqui se trata, meu irmão, minha irmã, de, sem esquecer ninguém, ter um olhar e um coração mais aquecido e mais inclinado na direção dos pequenos e dos pobres. Por fim, um último número que quero citar antes de terminar o programa, é exatamente o número 270 da exortação.
Assim diz o Papa. Às vezes, sentimos a tentação de ser cristãos, mantendo uma prudente distância das chagas do Senhor. Mas Jesus quer que toquemos a miséria humana, que toquemos a carne sofredora dos outros. Espera que renunciemos a procurar aqueles abrigos pessoais ou comunitários que permitem manter-nos à distância do nó do drama humano, a fim de aceitarmos verdadeiramente entrar em contato com a vida concreta dos outros e conhecermos a força da ternura. Meu irmão, minha irmã, a Igreja de Jesus Cristo não pode se privar desse contato, desta comunhão com os sofredores. O Evangelho diz várias vezes que Jesus estava ali no meio da multidão, que o comprimia, que o apertava, que queria tocar nele, que queria tirar dele alguma graça em vista de uma cura ou de uma purificação qualquer. Também a igreja tem que se manter próxima, diz o Papa, das chagas do Senhor, onde estão ali os grandes sofredores, miseráveis do nosso tempo. É ali também que o olhar da igreja, né, através das pastorais sociais, através da solicitude, né, com essas pessoas que se veem privadas de tanto ou de tudo, é aí também que nós temos que encontrar meios de servir, de estar, de marcar presença.